Nós estamos ao vivo com os queridos deputado Enio Verri, do PT do Paraná, e o deputado Angelim, do PT do Acre. Quero cumprimentar todos vocês que estão chegando para visualizar, para assistir e para perguntar nesse programa que vai bater um papo com vocês. Você é fundamental para todos nós sobre economia. Como eu disse, nós estamos ao vivo pelo PT na Câmara, pelas redes do deputado Angelim e do deputado Enio Verri. Nós já conversamos aqui de café e tem gente que ficou nos devendo um café para essa semana, as guloseimas do Acre, mas pelo que eu vi, só chegou papel por aqui, deputado Enio Verri. E fotos. E fotos. Exatamente. Olá, tudo bem, Ana? Bem. Olá, você que está nos assistindo. Prazer retornar aqui com meu amigo Enio e aqui ser entrevistado por essa jornalista muito querida, Ana. Deputado Enio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ana, mais uma vez conversando com vocês. Deputado Angelim, um grande companheiro, e a todos vocês que estão nos assistindo, é um grande prazer retomarmos aqui o debate da atual economia. Importante que entre os anos de 2013 e 2014, a desigualdade social praticamente acabou no país. Mas é o que não se vê agora. E a que se deve isso, deputado Enio Verri e deputado Angelim? Olha, é importante ressaltar, e os dados são dados científicos a partir da pesquisa do PNAD, né? que é o Programa Nacional de Domicílios, né? Da pesquisa dos homicídios, é o PNAD. O PNAD. O PNAD ele trabalha muito em termos de evolução de renda. E é uma coisa muito clara. Por que agora a população empobreceu? Ela empobreceu porque as políticas econômicas desenvolvidas pós-golpe, elas atingiram diretamente aqueles que trabalham, ou então são pequenos empresários e pequenos produtores rurais. Se você pegar todos os projetos aqui apresentados para o Congresso Nacional como um todo, ou mesmo aqueles que não precisaram passar pelo Congresso Nacional, mas foram de iniciativa do Executivo, todos eles contêm o dinamismo da economia, em especial da micro e pequena empresa. O exemplo, hoje inclusive, durante o plenário da Câmara, estamos discutindo um veto do presidente Temer. O presidente Temer fez um refis para as grandes empresas. Esse refis custou aos cofres públicos 66 bilhões de reais. Ou seja, o governo abriu mão de receber 66 bilhões de reais dos grandes empresários. Nesse pacote, os partidos ligados ao campo democrático popular fizeram também um refis da micro e pequena empresa. Até porque a lei geral, ela já tem alguns anos, a lei geral tem alguns empresários com dificuldades e o refis seria muito útil para eles. Temer vetou o refis da micro e pequena empresa. Então, o que acontece? O setor que emprega, que dinamiza de fato a economia, que é a micro e pequena empresa, não tem vantagem nenhuma. O grande empresário, normalmente ligado ao capital internacional, tem esses apoios. Aí você pega juntamente com isso o BNDES, que já não tem mais dinheiro, portanto, para aquele cartão BNDES, que é tão útil para as empresas, para venderem a crédito e terem uma garantia do recebimento. Mas as políticas que vêm a partir da reforma trabalhista, você tem de fato ou um aumento do desemprego, que está claro, ou emprego com uma taxa de salário, com um salário muito pequenininho e normalmente fora do registro da carteira, o emprego informal. Então, se você soma isso, você tem um empobrecimento claro e direto da nossa população. E, deputado Angelim, essa desigualdade tende a crescer em todas as regiões do país? Olha, a meu ver, se há um enfrentamento prioritário para a sociedade brasileira, para este parlamento fazer de imediato, de forma urgente, é o enfrentamento da desigualdade social no nosso país. Nós estamos, nos últimos 2 anos, se você olhar os gráficos, os estudos do IPEA, recentemente publicado, você verifica de que nós, na pobreza, o aumento do número de milhões e milhões de brasileiros da pobreza retrocede a 2008. São dados de 2008. E se você vê os que estão na linha de pobreza, né, a extrema pobreza, você vai para 2009. Então você verifica que houve um crescimento vertiginoso disso. E o mais interessante, nas regiões mais desenvolvidas, centros urbanos mais desenvolvidos, região sudeste, região sul, houve um aumento mais considerável do que o norte e o nordeste. Porque há o maior número de empregos com carteira assinada e o maior nível de desemprego. Já no norte e nordeste, a atuação exitosa do Bolsa Família, do aumento do salário mínimo, da aposentadoria rural,
foram algumas políticas públicas do governo Lula, do governo Dilma, que deram certo, e isso atenuou um pouco esse aumento vertiginoso que aconteceu no Sul e Sudeste. Mas mesmo assim, nós temos que enfrentar. Até porque, Ana e Enio, o artigo 1º da Constituição Federal está lá muito claro, de que o que dá sustentabilidade, o que se constrói o Estado Democrático de Direito é se oferecer cidadania e dignidade à pessoa humana. E isso você levando as pessoas a ter uma vida que não é compatível com o que a gente prega na Constituição, que é você ter direito à escola, ter direito à saúde, ter direito à habitação, ao saneamento e a um salário digno para prover as suas necessidades básicas, elementares, básicas, que é comer, como bem disse o nosso presidente, até o presidente Lula, né? Sim. De que ele pregar, no dia que o brasileiro tiver as 3 refeições diárias, temos resolvido muitas coisas no nosso país. E hoje, infelizmente, está se retrocedendo a 8 a 10 anos atrás no nível de desemprego, e a desigualdade social está se aprofundando. E isso é extremamente grave, porque cria um processo de desesperança e de as pessoas não voltar mais a acreditar nas instituições brasileiras. Se me permite, Angelina, sim, por favor. Tem uma questão importante que você citou e que vale a pena ser aprofundado, é o seguinte, é o campo, a questão rural. A agricultura familiar, está aprovada inclusive pela IPEA, ela tem uma produtividade maior do que o latifúndio. Sim. Ao mesmo tempo, a agricultura familiar ela produz o que o povo come. Né? O latifúndio produz soja para ser exportado. Esse aqui é o preocupado com a Bolsa de Valores. E aí tem 2 programas que foram muito importantes, sobreviveram até agora ao governo Temer, mas por conta da emenda constitucional 95, serão reduzidos drasticamente, que é o PA e o PENAI. Né? O Programa de Aquisição de Alimentos e o PENAI, que é a aquisição de alimentos das escolas, podendo utilizar a verba da educação, estão ainda pagando um preço justo ao produtor rural, em especial a agricultura familiar. O problema é que com a redução do orçamento e o congelamento agora, haverá uma menor aquisição por parte das prefeituras, do Estado e da própria União desse setor. Então é um setor que mais 1, 2 anos vai entrar nessas estatísticas que você muito bem colocou. Sim. Portanto, o setor, outrora mais pobre do Estado, sentiu menos os efeitos, porque já tinha uma relação com a informalidade muito grande, já dependia do Bolsa Família, da aposentadoria, do PA, do PENAI, então ele resiste. Mas à medida que o nosso orçamento é congelado e as políticas sociais são reduzidas ou até eliminadas, esse setor será atingido de forma muito breve. Infelizmente, a próxima pesquisa do PNAD, que pega aqui o ano passado, ou 2016, 2017, a gente vai sentir um aprofundamento da miséria nesses setores. Eu fiz um pronunciamento, Ana, aqui na tribuna da Câmara, falando dos cortes no orçamento de 2017, 2018, pelo esse governo copista do Temer, inclusive do Ministério do Desenvolvimento Social. É incrível o corte que teve para a aquisição direta de alimentos do pequeno produtor familiar, que ele recebia em dinheiro, sem burocratização. E isso ele reproduzia porque aumentava os seus investimentos e o seu pequeno capital na sua atividade produtiva. E outro, os cortes no orçamento, mas principalmente a PEC 95, a PEC da morte. Eu sempre digo, Ana, e você que está nos assistindo, este governo está penalizando o presente e comprometendo o futuro das novas gerações. 20 anos, isso não existe no mundo. Nós fomos fazer uma pesquisa, 145, 147 países que fizeram algum tipo de ajuste fiscal, nenhum fez nada que ultrapassasse 5, 6 anos. E aqui se fez para 20 anos um congelamento em áreas estratégicas para o país, que é a área social, principalmente a área de infraestrutura e econômica. Então, com base no que vocês estão dizendo, há um aprofundamento na crise do crescimento econômico e, por consequência, vai haver um comprometimento do futuro de cada um. Não tenha dúvida. Até porque, quando você assiste na televisão dizendo que a economia vai crescer, eu não me lembro se discutimos isso a semana passada, é claro que a economia cresce. A economia, ela tem um movimento dinâmico muito grande. Nós chamamos o ponto ótimo da crise. O que é o ponto ótimo da crise? É quando não tem como piorar. Nós já chegamos a esse ponto ótimo da crise. Quando falam que o PIB esse ano deve crescer 1%, claro que cresce 1%. Até porque 1% de nada é nada. Se o ano que vem, o ano passado, o crescimento da economia foi 10%, esse ano vai crescer 10,01%, houve um crescimento de 1%. Então, na verdade, é que a economia vai voltar a crescer, mas nunca em patamares daquele que nós tínhamos. Portanto, se ela não volta a crescer naqueles patamares, e segundo, discutimos também no nosso bate-papo, vai crescer o PIB, pode até crescer a economia, mas o país não vai se desenvolver, porque não tem distribuição de renda. O que nós estamos vivendo, e o PNAD vai mostrar isso,
que nós temos uma grande concentração de capital. Ricos ficando cada vez mais ricos, com pobres ficando cada vez mais pobres. E só acrescentando, você vê a massa salarial de 2017, de janeiro de 2018, sim, de 255 bilhões, né? Toda a remuneração. Isso significa o seguinte, quando vai na média, é em torno de 2.034 reais per capita. Só que se você vê na região norte, baixa para 1.400 e pouco. Se você vai para a região centro-oeste, é a maior, 2.400. Então, como você vê, a média não condiz com a realidade. Por quê? Porque o Brasil tem 6 brasileiros bilionários, tem a renda igual ao patrimônio de 100 milhões de brasileiros que estão na hora de calcular o PIB, isso conta. Isso conta. Então aí você pega 6 pessoas, tem lá, sei lá, 35% da riqueza brasileira. Isso. 6 famílias, né? 6 famílias detêm 35% da riqueza do país. Aí na hora de você calcular a média, você pega essa riqueza, soma com os outros 200 milhões de habitantes e divide por 206. Quer dizer, aí é claro que o salário é igual você calcular o salário médio de uma empresa. Você pega uma empresa que tem 100 funcionários, tem o diretor-geral, que ganha 50 mil reais por mês, e todos os outros ganham 1.000 reais por mês. Soma, faz a média, todo mundo ganha bem. Ganha bem. Mas então qual é a perspectiva diante de um aumento da desigualdade, da aprovação da PEC dos gastos, e qual é a perspectiva que nós temos? Olha, em minha opinião, e fazendo uma análise agora bastante técnica a partir das leituras que nós temos, é que a Emenda Constitucional 95, que é a PEC dos gastos, ela não resiste. Ela não resiste. Digamos que ainda Temer faça tudo para segurar essa PEC, faça tudo agora, até para ver se ele sai um pouco dos 3% que ele tem hoje. Da margem de erro. 3% é a margem de erro. Mas o novo governo de 2019 não terá como manter. Não há, por exemplo, nós temos uma técnica chamada regra de ouro. O que é regra de ouro na lei de responsabilidade fiscal? É o seguinte, o governo não pode privatizar, não pode fazer empréstimos e usar esse dinheiro para pagar a conta de luz, conta de telefone e folha de pagamento. Ele só pode fazer esses movimentos para investir. Hoje, o governo brasileiro, no ano de 2018, não tem no seu orçamento dinheiro suficiente para pagar a folha de pagamento, pagar água, luz e telefone. Imagine o nível que nós estamos. Por quê? Porque a PEC 95 segurou isso. Aí o que é que o governo Temer está fazendo? Ele está cortando restos a pagar, principalmente de saúde e educação. O que é isso, traduzindo para você que está nos assistindo? O deputado Angelim tem as emendas dele. Então ele recebeu uma emenda, digamos, de 200 mil, que ele destinou a Rio Branco, cidade do qual ele foi prefeito, para a educação. Com esses 200 mil, o atual prefeito começou a fazer uma creche. Então ele começou a obra, e então mandaram para lá 50 mil para começar a obra. O resto fica contabilizado como resto a pagar, porque à medida que a obra for sendo realizada, vai mandando dinheiro para a Caixa Econômica. Chama resto a pagar isso. Se o governo cortar todo o resto a pagar, a obra vai parar no meio. Além disso, auditoria sobre Bolsa Família, auditoria sobre auxílio-doença. Ao mesmo tempo que o governo pega tudo aquilo que gera desenvolvimento, respeito à sociedade, corta. Ao mesmo tempo, refis de grande empresário, isenção de tributos para a Shell. Então, o que acontece? Essa política de favorecer os grandes em detrimento dos menores não vai resolver o problema da vida das pessoas. Vai garantir que a economia continue crescendo, como foi o milagre econômico de 68 a 73. A economia vai crescer, mas a renda não será distribuída. Portanto, a perspectiva, infelizmente, é que a Emenda Constitucional 95 não resista, mas a população continuará sofrendo muito porque a política econômica adotada era injusta, com emenda ou sem a emenda. Eu acredito, Ana, que precisa ter coragem para enfrentar esse desafio de se voltar a ter um projeto de governo que inclusivo e que busque o desenvolvimento com inclusão social. Por exemplo, poucos governos têm a coragem de enfrentar a questão do sistema tributário brasileiro, que é respaldado por um tributo regressivo, que penaliza os mais pobres e parte da classe média, em detrimento de um imposto progressivo. Ou seja, um imposto progressivo, quem ganha mais, paga mais. E o Brasil, a maioria do povo brasileiro paga pelo imposto indireto. ICMS, PIS, COFINS. Aí você vê, um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele gasta mais de 90% da sua renda com alimentos, com produtos básicos da cesta básica de alimentos, né, para sustentar a família. E todos esses ele paga impostos indiretos. Quando quem ganha um nível de renda
elevada, ele é uma ínfima percentual que ele gasta em alimentos, o básico. Então ele termina o pobre pagando proporcionalmente mais impostos do que o rico. E isso no Brasil tem que ser enfrentado urgentemente para começar a ter. E eu vejo, nós discutimos na bancada com o deputado Raul a proposta, me parece que não toca nessa questão da progressividade dos impostos. Se não me engano, eu preciso reler aquele documento. Mas é fundamental que se trabalhe a reestruturação do sistema tributário brasileiro, focando e priorizando o imposto progressivo, como tem o imposto de renda, que é o imposto direto. Mas o que penaliza a classe mais pobre e parte da classe média baixa é o imposto regressivo, onde todos pagam, independente da renda de cada um. Mas não precisaria ocorrer uma mudança no Congresso e aí elegermos muito mais bancadas progressistas para termos, de fato, essa reforma tributária? Eu só acredito na reforma tributária, nesse modelo que o deputado Angelim está colocando, se houver uma mudança radical na composição do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados. O deputado Raul tem um desenho, um boneco da reforma tributária, é até bem feito, incompleto, mas é até bem feito. Só que eu disse a ele, não passa nem no partido dele, porque ele é do PSDB. O PSDB nunca vai concordar com esse modelo que ele está desenhando. Ele está pegando um modelo, aliás, nada original, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então é importante colocar, e em cima dos seus exemplos, deputado, para você que está nos assistindo, é comum alguém falar assim, olha, eu trabalho nos Estados Unidos, meu tio viajou, está lá sem documento nenhum, mas está trabalhando nos Estados Unidos, lá sim é bom, porque lá as coisas são baratas, você compra um carrão pela metade do preço, você compra roupa de marca boa com preço popular, e eles acham que aqui não é assim, porque aqui todo mundo rouba. Na verdade, acontece que nos Estados Unidos funciona assim, o carro, a comida, o remédio, a roupa, tem muito pouco imposto. Porque quem paga imposto é sobre a renda. No mundo todo o imposto é tributado sobre a renda das pessoas e não sobre o consumo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tributa o consumo. Aqui no Brasil, quanto mais você ganha, menos impostos você paga. Quanto menos você ganha, mais impostos você paga. Por quê? Porque a gente não tributa a renda. Tem uma lei que foi assinada pelo Fernando Henrique Cardoso em 1996, que isenta de imposto de renda lucros e dividendos. Sim. Então, por exemplo, o apresentador da Rede Globo, que ganha lá 300, 400 mil reais por mês, vocês acham que ele é registrado em carteira, que paga imposto, que não, nada disso. Ele tem uma empresa, ele é pessoa jurídica, a empresa recebe isso, ele todo mês tira o salário dele como antecipação de lucro, no final do ano ele vê quanto que a empresa deu de lucro e pega para ele esse dinheiro. Por quê? Porque lucro é isento de imposto de renda. Eu estou dizendo a vocês que o apresentador da Globo paga muito menos imposto do que você que está me assistindo. Não importa quanto você ganha, ele paga menos imposto que você. Por isso a reforma tributária eu chamo de a mãe de todas as reformas. Ela pode ser a grande revolução de distribuição de renda, de desenvolvimento econômico. Ora, por que eu sou pessimista com ela, a partir das análises do PNAD, tudo que vimos aqui? Porque nós temos um Congresso Nacional que representa a elite. Nós temos um Congresso Nacional onde a maioria são empresários que apoiam o refis porque a empresa deles vai deixar de pagar impostos. Agora, você quer que um deputado desse vote uma lei para aumentar o imposto dele? Pouco provável. Então, nesse sentido, o desafio é da população, porque quem escolhe o parlamentar é a população. E é fundamental que a população tenha essa clareza, que, ao contrário do que se diz, votar no dono da vaca para baixar o leite não é uma boa hipótese. Não é. Concretamente não é. É preciso que se repense bem os projetos de sociedade que nós temos. Se essa reforma tributária não passar esse ano, que eu acredito não passará, tem que ser pauta dos pré-candidatos a presidente da República e tem que ser uma pauta importante, imprescindível para 2019. Você está chegando agora, está acompanhando junto conosco o nosso bate-papo semanal de economia com o nosso querido deputado Angelim do Acre e o deputado Enio Verri do Paraná. Mas, deputado Angelim e deputado Enio, todos nós sabemos que as taxas de juro elevadas são uma fonte de aumento da desigualdade. O governo comemora aí que os juros caíram, mas as taxas que a população paga no crediário, no cartão de crédito e outros continuam muito altas. Por que isso ocorre? Ana, antes de responder essa pergunta, claro, que o Enio por favor, vai responder, eu queria
me relatar aqui em relação à questão anterior, Enio e Ana, e você que está nos assistindo. É assim, nós temos que dar um estudo aprofundado sobre a questão dos subsídios, sobre as isenções fiscais para as grandes corporações. Sim. Não é isso? Porque ela termina, além de ter essas facilidades, flexibilização dos impostos, como você bem disse, dividendos, ações e tal, ainda tem os subsídios, as isenções, que é bilhões e bilhões de reais. E todo o processo de isenção de subsídios tem que ter início, meio e fim. E um processo contínuo de acompanhamento, de avaliação, não são coisas eternas, né? E isso cada vez mais está se tornando uma prática no nosso país. Isso vem também dificultar muito dificulta e aumenta, agudiza o aprofundamento das desigualdades sociais e prejudica as micro e pequenas empresas também, porque, como a gente disse, os refis para eles, o presidente veta. Para as grandes corporações, há umas benesses. Isso tudo vai aprofundando as desigualdades e o empobrecimento da população brasileira. Eu passei 3 anos como superintendente do Sebrae no Acre, instalei o Sebrae no Acre, e está claro, está provado, quem mais emprega nesse país são as pequenas e médias empresas. Isso mesmo. E na hora que elas são penalizadas, que o governo não trata de forma prioritária, elas tendem a desempregar. É natural que isso ocorra. É uma questão de sobrevivência. Sim. Desculpe, Ana, então a questão anterior. Eu perguntava das taxas de juro, que elas também são um sinônimo de aumento da desigualdade, e perguntava por que o governo comemora que as taxas de juros caíram, mas ao mesmo tempo os juros para as pessoas do cartão de crédito, nos crediários, não mudam em nada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, são 2 questões importantes aí. Uma é da matemática, depois eu vou desafiar até o Angelino aí, mas eu vou falar da matemática. Primeiro, nós vivemos um monopólio do mercado financeiro. Se você pegar no governo Fernando Henrique Cardoso, houve um grande investimento do investimento direto produtivo aqui, né? O investimento direto estrangeiro veio aqui, mas eles não vieram só por conta das privatizações. Fernando Henrique abriu tanto o mercado brasileiro que o processo de concentração de empresas foi gigantesco. A principal delas, dos setores que foi monopolizado, foi o setor financeiro. Hoje no Brasil, nós podemos até ter mais agências do que tínhamos até 2003. Podemos até ter mais agências, mas nós temos menos bancos. Sim. Hoje, o número de bancos é muito pequeno. E todos eles são grandes bancos multinacionais. Temos 2 grandes bancos brasileiros, que é o Itaú e o Bradesco só, que têm características gigantescas. E como são eles que mandam no mercado, eles impõem a taxa. Do que adianta a Selic estar a 6,75 se o cartão de crédito hoje cobra 20% ao mês? Né? Ou então o seu cheque especial, que fica 10% ao mês. Ou então você vai fazer uma compra numa grande loja de varejo, e isso é importante destacar, as lojas de varejo hoje, que tanto fazem propaganda nas redes de televisão e tudo mais, elas não são empresas que vendem televisão, geladeira. Elas são bancos que emprestam dinheiro a taxas de juro altíssima. Se você notar a propaganda, né? Só amanhã, compre uma geladeira e pague em 20 vezes de R$100, uma hipótese. Vá ver o juro que está embutido nisso. É mais alto do que do cheque especial. Então essas empresas não fornecem bens. Elas vendem dinheiro e vendem dinheiro caro. Isso é um dado. Outra questão. Por que nós chegamos a uma taxa de juros de 6,75, que é a taxa de juros, que é colocado o nome dela, mas não é praticado no mercado. Ninguém consegue empréstimo a 6,75 ao ano. Mesmo assim, o desafio matemático é o seguinte. Qual é a inflação média? Esse ano a previsão é de 3%, tá certo? Qual a taxa de juros de mercado? 7%. Em janeiro de 86, eu dirigi uma empresa que passava por grandes dificuldades financeiras. Vou repetir um ano, 86, para provar que eu não sou tão jovem. A inflação, em janeiro de 86, o mês, foi de 80%. Você, quando ia descontar uma duplicata, o banco cobrava 100%. Agora, o que é juro real? De 80 para 100 é 25%, concorda? É 1/4 de 80. Então, 80 é inflação é só aumento de preço. De 80, que é a inflação, para o preço 100, é 25%. Né? Hoje, a taxa de juros, a inflação é 3%, a taxa de juros é 7%. Concretamente, hoje, eu pago mais de 100%. Então, hoje, o custo do dinheiro é 3, 4 vezes mais caro do que na época da hiperinflação. Ou seja, os bancos, por conta do monopólio, por conta da imposição de preços dos seus serviços e por conta do modelo recessivo que o Temer implantou na economia,
os bancos ganham muito mais hoje do que na década de 80, que era um absurdo isso aqui e era o paraíso dos bancos. Então, é importante perceber que toda a política desses, agora em abril completam 2 anos do governo golpista de Temer, foram 2 anos onde o setor financeiro, em especial o capital financeiro internacional, ganhou muito. E vou repetir o que eu disse recentemente. Nem o Fernando Henrique conseguiu entregar tantas riquezas ao capital financeiro internacional em 8 anos, como o Temer está fazendo em 2. Como diz o Elton, falou de 86, ele estava gerenciando o imposto, já 32 anos atrás que ele veio dando aula já de economia, né? Eu já era professor. Exatamente. Mas olha, Ana, é incrível quando eu particularmente acho que falta clareza para o consumidor quando as grandes lojas assim, divide-se em 5 vezes, em 10 vezes. Isso é um perigo. Um perigo, principalmente dos cartões. E a pessoa começa a se endividar. A consignação, que foi o avanço que se teve para levar crédito para o pequeno de forma desburocratizada, mas ela também colaborou com o processo de endividamento das famílias, né? Porque as pessoas têm a facilidade de retirar, mas tem um custo elevado também. Olha, eu sou totalmente contra, não sei a opinião do Enio, em relação à autonomia do Banco Central. Eu acho que o Banco Central é um instrumento fundamental para que possa se concretizar políticas econômicas dos governos eleitos democraticamente pelo povo, não governos que havia um golpe, mas eleitos democraticamente. E olhando o Enio com a sua bela exposição, está claro, no Brasil não existe outro país do mundo uma atividade tão rentável quanto a bancária. Você vê que hoje as grandes indústrias nacionais têm seu banco. É impressionante. Todas elas. Não é só o Bradesco, Itaú, Santander, etc. Todas as grandes empresas hoje montam seu banco. É sinal que é tão rentável quanto o objeto que ela vende, o produto que ela comercializa. Ou mais, provavelmente mais. E isso, então, é uma proliferação no país e uma atividade extremamente poupadora de mão de obra, porque a automação dos bancos brasileiros está a nível de primeiro lugar no mundo, é um dos países mais avançados em automação bancária. Isso gerou alto desemprego, é um alto serviço que você faz e cada vez os juros mais elevados e muitas vezes embutidos em contas que o consumidor menos esclarecido não consegue identificar. E como disse o Enio, é preciso uma política monetária, uma política fiscal que venha enfrentar essas questões e outra coisa, não só através do Banco Central, mas com regras claras a ser debatida dentro do Parlamento brasileiro. Agora, como diz a nossa realidade aqui na Câmara e no Senado, há um lobby muito forte dessas instituições até para barrar, para resistir a qualquer avanço que venha a reduzir essas taxas exorbitantes de juros que penaliza cada vez mais o bolso do trabalhador. Agora, me permite? Mas claro, por favor. Um assunto que o Angelim trouxe à pauta agora, esse ping-pong, né, que nós estamos fazendo, que eu acho muito importante. O governo Temer tem ali nos seus ministros o modelo americano como o modelo ideal de desenvolvimento econômico. Né? Tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isso é um absurdo, é de uma dependência intelectual, de uma miséria intelectual gigantesca. Mas vai lá. Aqui no Brasil, o Banco Central, ele não tem autonomia. Quem indica o presidente do Banco Central e seus diretores é o presidente da República. Embora, de fato, ele tenha autonomia. Né? O diretor do Banco Central, o Conselho de Política Monetária, o Copom, não pergunta ao presidente da República como deve se comportar a taxa de juros. Então ele tem autonomia desde o governo do Lula. Isso tem. Mesmo assim, esse Banco Central, com essa relativa autonomia, sendo indicado pelo presidente da República, ele é absolutamente dependente dos interesses do chamado mercado, do mercado financeiro, mesmo no nosso governo. Vamos ser claros. Nós queríamos que a taxa de juros caísse muito tempo atrás. O falecido vice-presidente José Alencar era um defensor que tinha que baixar a taxa de juros e mesmo assim o nosso governo não caía. Agora você veja só, se com a indicação do presidente já não caía, você imagine um Banco Central autônomo, onde ele é indicado por setores do mercado e essa pessoa tem um mandato que pega metade de um mandato de presidente da República e um mandato de outro. Ou seja, é o fim do mundo. Segundo, para encerrar, você sabia que aqui no Brasil a única missão do Banco Central é inflação, conter inflação. Então, se a inflação sobe, o que o Banco Central faz? Sobe a taxa de juros, o povo, as coisas ficam caras, o povo não tem dinheiro para comer, não gasta, baixa a taxa de juros. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o Banco Central tem duas preocupações, duas missões. Inflação e emprego. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central não fica subindo a taxa de juros de qualquer jeito, porque ele sabe que se ele subir a taxa de juros,
aumenta o desemprego. Então, eles sempre estão preocupados. Agora não. Busca do equilíbrio. Agora eles pegam o exemplo ruim, que é a autonomia do modelo americano para entregar para o mercado financeiro o mandato do Banco Central, mas não pegam os poucos bons exemplos dos Estados Unidos, que é transformar o Banco Central também num instrumento preocupado com a redução do desemprego. Então, veja, é um barato isso, né? Quer dizer, o que interessa aos Estados Unidos, não, é o que interessa ao mercado financeiro mundial que é feito no Brasil. Nem os bons exemplos, que são parcos, não estamos aproveitando. A nossa conversa está muito agradável, eu pelo menos estou tendo uma aula aqui, espero... Já vai terminar? Já vai terminar. E aí o senhor vai ficar com a dívida duplicada, né, deputado Enio? A gente vai cobrar juro na semana que vem, na quarta-feira, quando a gente volta a conversar sobre economia. Aproveita, você pode enviar as perguntas tanto para a rede do deputado Angelim quanto do deputado Enio Verri e para a gente aqui no PT na Câmara. E aí, junto da pergunta, você coloca um lembrete para o deputado Angelim. Você está em dívida com 2 cafés porque tem juro. Obrigada pela aula, viu? Encantada. Obrigado. Eu queria só para concluir... Por favor. Ô, Enio, eu penso assim, há um desapreço deste governo do Temer. Primeiro pelas nossas riquezas, nossos ativos nacionais. Segundo, pelas nossas experiências, os nossos intelectuais, os nossos pensadores. Não tem por que buscar modelos extemporâneos que não tem nada a ver com a nossa realidade. Sim. O modelo americano não se adequa aqui em muitas outras áreas, né? Você vê o que estão fazendo com o BNDES agora... Tristeza. O governo está tirando do BNDES 130 bilhões para trazer, para pagar déficit de conta corrente. Né? Ou seja, e o BNDES cada dia, cada ano, cada mês, reduzindo seus investimentos no setor produtivo da economia. Então nós temos o Banco Central e o BNDES que hoje estão totalmente... A verdade, o governo não tem um planejamento. Ele toma uma decisão de manhã à tarde e os ministros tomam outro. Então, é um momento difícil da conjuntura nacional, um momento difícil e que requer de cada um que está nos assistindo, de nós aqui que temos essa responsabilidade de um mandato que é outorgado pelo povo brasileiro, de pensar também de como resolver essas questões ou dar encaminhamentos, mas também pensar o futuro. Deputado Enio, muito obrigada pela aula, obrigada, deputado Angelim, muito obrigada a você que nos acompanhou, como eu disse, nós voltamos na quarta-feira e lembramos que você tem a grande oportunidade de conhecer 2 mandatos importantes para todos nós na Câmara dos Deputados, o deputado Enio Verri e o deputado Angelim. Então aproveita e segue eles nas redes. Beijo grande, gratidão e até quarta!